Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O convite ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente de Cristo, que é ciente do conhecimento que está além da percepção. Ele veio ser com a separação como uma proteção, ao mesmo tempo inspirando o princípio da expiação, expiação maiúscula. Antes disso, não havia nenhuma necessidade de cura, pois não havia ninguém sem consolo. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação, ou a restauração da integridade da mente. Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. O que é o Espírito Santo? É a mente de Cristo que está no conhecimento, que está além da percepção. Bom, o que é a mente e o que é o espírito? Nós já ouvimos dizer homini anima mundi, que traduzido diz que é a alma do homem que anima o mundo. Hermes, quando perguntaram a ele como as coisas se movimentavam, o que dava movimento, o que movimentava os astros, os planetas, ele disse que um corpo da mesma natureza não move um corpo da mesma natureza. Então, um tijolo não move um tijolo. Então, um corpo físico não move outro corpo físico. Então, o que move tudo, e os astros, e os planetas, e as estrelas, e o nosso planeta? Se um corpo não move outro corpo, o que pode movê-lo? O incorpóreo. O incorpóreo é a mente. A mente que está no espírito está além da percepção. E ali é que está o Espírito Santo. Porque nós somos espírito, mente e temos matéria. Temos um corpo. É o meu corpo. Quando você diz o meu corpo, você não diz o eu corpo. Então o corpo é teu. É teu pelo tempo que durar. Mas como estamos já às vésperas da Quaresma, que vai começar na próxima quarta-feira, tudo que é pó,
ao pó retorna. Tudo que é pó, ao pó voltará. E todos os corpos físicos são pó e água. Assim, tudo volta à sua origem. E nós voltamos à nossa origem, que é o espírito. E o que é a separação? A separação é quando, na nossa mente, nós decidimos separar-nos do espírito, que tem o conhecimento, e aderirmos à percepção e acreditarmos na percepção. Como o Espírito Santo então é incorpóreo, ou seja, não tem corpo, é dali que vem a energia para nós nos movermos. Então, por mais que a gente possa estar separado, não está. Porque se aquilo que está separado do Espírito Santo definitivamente está morto. Então, como não existe morte, não há nada que esteja separado do Espírito Santo. Tudo está. Mas na nossa mente, nós abrimos uma separação. Nós negamos aquilo que vem do Espírito, porque como ele é incorpóreo, nós não o percebemos. Porque a percepção é relativa aos 5 sentidos. Sendo a percepção relativa aos 5 sentidos, você vai perceber com os olhos, os ouvidos, o paladar, o olfato e o tato, que são os 5 sentidos. Tudo isso você percebe. E esses 5 sentidos só percebem matéria física. O incorpóreo não é percebido pelos sentidos físicos. Nós somos muito levados pelo convencimento a acreditarmos só naquilo que percebemos. Quando alguém diz que está vendo alguma coisa além, as pessoas dizem, não tem nada aí, isso não existe, se você não está vendo, não existe. Como eu ouvi dizerem isso para crianças? Porque quando eu era criança era muito comum as crianças conversarem, como se estivessem conversando com alguém. E diziam, é meu amiguinho, e a gente diz, não tem nada aí. Os adultos dizem que não tem nada. Não tem nada. Não tem nada porque o adulto não pode ver, não pode ouvir, não pode tocar, não pode sentir o cheiro, o tato, o olfato, nada. Então não existe, não tem. Como o espírito é assim, então não tem. Por isso é que nós perdemos essa conexão com o Espírito Santo. Tem uma história da Ellen, que junto com o Bill trouxeram esse livro até a gente, a quem devoto a minha gratidão, que quando ela era criança, ela esteve em Lourdes, na França, com seus pais. Ela tinha, me parece que 12 anos, se eu lembro bem da história, que foi contada por ela. E Lourdes, vocês lembram, é aquele lugar cristão, católico, milagroso, onde aconteceu aquele milagre da Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu, né, para as crianças
né? E ela esteve lá. E tinha uma grande afluxo de pessoas que iam lá. E os pais dela foram com ela até lá em função disso. Dos milagres de Lourdes, do lugar sagrado, em busca de encontrar alguma coisa além. Por isso que as pessoas vão em peregrinações até os lugares sagrados. Elas estão em busca de encontrar um sentido para si mesmos. Porque se você olhar por aí, as coisas não têm muito sentido. A gente está meio que vagando. Quem que eu sou, de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. O mineiro diz, quem que eu sou, de onde que eu vim, de onde que eu estou, para onde que eu vou. Então, esquecemos quem somos, a nossa origem, esquecemos, não sabemos o que estamos fazendo e nem para onde vamos. É como se estivéssemos vagando, sem destino, acreditando que há um destino. Há um destino que vai me acontecer, aquilo é o destino. Vaga assim, ao sabor do destino, que é uma coisa que ninguém sabe o que é, ninguém sabe como é que é, ninguém sabe como funciona. À noite, a Ellen acordou e tinha uma varanda no hotel onde eles estavam hospedados, no quarto de hotel, e olhou para o céu e pediu, Deus, se isso é verdade, que acontece aqui, que aconteceu, que vem tanta gente aqui que acredita nisso, me dê um sinal. E imediatamente aconteceu uma chuva de estrelas. E ela conta que ficou muito ansiosa para esperar os adultos acordarem, para contar essa história para eles, que aquilo era verdade, que lá era realmente um lugar sagrado, que aquilo realmente tinha acontecido. Ela tinha agora certeza, porque ela pediu um sinal para Deus e aconteceu. E ao acordar, quando os adultos acordaram de manhã, ela foi correndo contar isso para os adultos. Que disseram, bobagens, menino. É chuva de meteoro, isso é comum acontecer. Isso não é nada. Por isso eu digo, quando você ver alguma coisa além da percepção, não conte para os adultos, conte para as crianças, porque as crianças vão acreditar, porque elas ainda não estão totalmente separadas. A separação vai acontecendo, porque nós vamos fazê-los acreditar que o que você não pode ver não existe. Você vê o Espírito Santo? Não. Então não existe. Você viu Deus? Deus apareceu para ti? Ou você só viu o que pode ter sido uma chuva de meteoros? Então não existe. E no entanto as pessoas iam lá em busca de fortalecer a fé. Digo eu sempre que lugares sagrados são bancos de fé. Aqueles que têm fé vão lá e depositam. Aqueles que vão em busca, recebem. Mas tem aqueles que vão em busca, mas não acreditam. Então, pedem a Deus, mas quando Deus diz, eles
eles não acreditam. Uma lição dessa semana foi: Deus conversa comigo o tempo todo. Isso nunca foi interrompido. E por que não percebo isso? Porque você quer perceber. E a percepção só percebe o que é palpável, o que os 5 sentidos do corpo podem perceber. Por isso que a gente não ouve. Porque esses ouvidos são para perceber sons produzidos no nível da matéria. Não ouvem a voz de Deus. Isso você tem que transcender, ir além da matéria. E aí você vai ouvir a voz de Deus. Então o Espírito Santo, ele está nesse nível, está na nossa mente. Nós é que baixamos de nível, por isso não podemos nos comunicar com o Espírito Santo. E não temos comunicação com Deus. Então nós temos que elevar a nossa vibração, elevar a nossa energia. É assim. Na Igreja Católica tem uma oração que o padre diz para os que estão participando da missa: corações ao alto, que é para elevar o coração, para poder ouvir essa comunicação do Espírito Santo, que é a voz que fala por Deus. Que com os ouvidos físicos nós não vamos ouvir nada disso. Só vamos ouvir os sons produzidos por nós mesmos. E o Espírito Santo, então, é aquilo que movimenta tudo. Não são os corpos físicos que movimentam as coisas. No entanto, se você pega um jogo de dominó e você movimenta uma peça em direção à outra, vai acontecer um movimento em sequência. Mas ele só acontece porque teve uma origem. E quem fez o movimento inicial para mover a peça, você usou o teu dedo, mas o dedo não tem energia. O dedo não tem vontade. Então, a vontade é a tua mente. É de lá que vem a vontade. E se a tua vontade está em conexão com a vontade do Espírito Santo, que é a voz que fala por Deus, você então vai fazer o que ele chama aqui de criativo. E vai conseguir ver além da percepção, além da imagem. E vai então entender a mensagem. O Espírito Santo é a mente de Cristo que é ciente do conhecimento que está além da percepção. Ele veio a ser com a separação como uma proteção. Com a separação, ele veio a ser como uma proteção. Então, o que é a separação? Quando nós nos separamos do Espírito e passamos a acreditar só nas coisas materiais. Então, isso é a separação. Então, embora nós tenhamos optado por separarmos, ele não deixa de estar conosco. Ele ainda é a nossa proteção. Ao mesmo tempo, inspirando o princípio da expiação. Ele inspira o princípio da expiação. E o que é a expiação? A expiação é a correção dos nossos erros, dos nossos equívocos, que pode ser
Pecado, erro, equívoco, desatenção, karma, seja lá que nome se dê, ele inspira então a correção. Corrigir é desfazer o erro. Quando você tem um erro, comete um erro e corrige, ele deixa de existir. E se ele deixa de existir, ele deixa de gerar consequências. Porque tudo o que fazemos, segundo as leis da física, e uma lei que a gente deve ter sempre presente, obedece à lei de causa e efeito. Então, tudo tem consequências. Por causa de que isso aconteceu? Por causa de que deu errado? Por causa de que você está sofrendo? Por causa de que você está nessa situação? Então tudo tem uma causa, gera consequência em algum nível. Minha mãe sempre dizia: meça as consequências do que você vai fazer. Meça a consequência das tuas palavras. Porque tudo gera consequência. Agora, como minha formação foi na Igreja Católica, quando a gente fazia o catecismo, para depois fazer a primeira comunhão, o padre que ensinava lá no catecismo dizia para a gente que a gente nunca devia deixar um pecadinho para o dia seguinte. A gente não deveria dormir com nenhum pecadinho na consciência. Então, antes de dormir, tínhamos que fazer um exame de consciência. Porque quando você dorme com o pecado, ele adormece contigo. E você acorda e ele fica lá, aparentemente adormecido, mas não desaparecido. E fica gerando consequências. Bom, se eu tivesse feito isso desde sempre, mas não fiz. Por quê? Porque quando pulei a cerca para pegar a fruta do vizinho, eu deveria, antes de dormir, ter ido lá na casa do vizinho e dito a ele que eu pulei a cerca e peguei uma fruta. E que eu queria que ele me perdoasse por ter feito isso. Mas não fiz. E aí, o erro causa a separação. Porque agora, aquele vizinho que eu sempre passava na casa dele, dizia: bom dia vizinho, bom dia vizinho. Ele dizia: bom dia Jorginho. Agora eu passo do outro lado da calçada. Porque eu cometi um erro e tenho medo, não consigo mais olhar o vizinho na cara, porque eu sei o que eu fiz. Que eu peguei a fruta da árvore dele. Pode até ser que ele saiba e só está olhando para mim: esse cara pegou a minha laranja. Esse carinha pegou a laranja do meu pomar. E aí eu tenho muito medo. Então, de onde surge o medo? Que a gente tem medo das coisas. Vai daí. De onde surge a separação? O medo separa. Eu tenho medo de chegar perto da pessoa. Por isso que ele inspira a expiação, que é a restauração da mente. Quando você faz essa expiação, que é a reparação, a correção, a restauração,
a consequência acaba. Porque se eu tivesse ido lá e dito, vizinho, peguei a laranja do seu pomar, não sei como corrigir. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para pagar, ele provavelmente ia dizer, Jorginho, está tudo certo, está perdoado, querido. Mas quando você quiser uma laranja, para não acontecer mais isso, pede. Eu não vou negar a você uma laranja. Mas se você pedir, isso não vai trazer consequências para você. Quando você faz as coisas corretas, você não errou. Não tem consequência, não tem medo, não tem separação. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele inspira a expiação, e expiar é desfazer. O que nós temos a fazer é desfazer. E ele, o tempo todo ele nos inspira a desfazer os nossos erros. Porque desfazer os erros vai restaurar a nossa mente. Vai desfazer as consequências de tudo que nós fizemos de errado. Tudo, qualquer coisa não importa. Lá nos primeiros princípios de um curso em milagres diz que milagre não tem maior nem menor. Todo milagre é um milagre. O erro tampouco tem. Todo erro é um erro. Relembrando a minha mãe, ela dizia que quem rouba uma agulha é ladrão. Quem rouba 1 milhão é ladrão. Então não importa o valor ou o tamanho. O erro é um erro. E tem que ser corrigido. Então pecado, erro, equívoco, desatenção, karma, o nome que você quiser dar, é a mesma coisa. Com nomes diferentes. Uns chamam de pecado, outros de erro, outros de equívoco, outros de karma, não importa. Vai desfazer, que quando você desfizer, você vai ver que a alegria vai voltar para você. Como você jamais pensou que poderia ser tão feliz. Ele veio a ser com a separação, como uma proteção, ao mesmo tempo inspirando o princípio da expiação. Antes disso, não havia nenhuma necessidade de cura, pois não havia ninguém sem consolo. Antes de eu cometer o erro, eu não precisava de reparação. O erro deixa a gente doente. Então, antes de termos cometido o erro que me separou do meu vizinho, não precisava de cura. Agora eu preciso. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação, ou a restauração da integridade da mente. Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus criou é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. O Espírito Santo foi criado em função da separação, para inspirar a expiação, para que nós pudéssemos restaurar a mente e retornar a alegria e a felicidade. Antes do erro que causou a separação, que pode ser a laranja que eu pulei, que eu peguei lá do pomar do vizinho, né? Não precisava de cura e nem do Espírito Santo.
No entanto, ele diz, como Deus criou o Espírito Santo para nos inspirar a expiação e para a nossa proteção, mesmo depois que não precisarmos mais da cura, porque já restauramos nossa mente ao nível da paz, da alegria e da felicidade plena, ele vai continuar conosco para inspirar a felicidade, compartilhar conosco a felicidade plena. Porque, embora ele foi criado para uma situação de cura da separação, ou do que causou a separação, ou da restauração dos erros da mente, né? Tudo que Deus cria é eterno. Uma vez criado, é para sempre. Ele não vai deixar de ser e será para sempre. O conhecimento está ao nível do pensamento. A percepção só está dentro da coisa material e física. O pensamento não está conectado à percepção, a menos que a tua percepção seja colocada ao nível do espírito e você consiga ver além da percepção, mas daí deixa de ser a percepção. Porque tudo que nós percebemos com qualquer um dos 5 sentidos, ele é traduzido pelo cérebro. O cérebro traduz o que você percebe com qualquer um dos 5 sentidos, processa as informações e dali você extrai uma conclusão. Mas ele não passa do cérebro. A energia que você usa é do espírito, porque senão nada funciona. Mas o nível do pensamento é o nível do Espírito Santo. Porque aqui nada se cria nesse nível em que nós estamos. Tudo se copia, tudo se transforma. Aqui não tem criação, aqui tem transformação e copiação. Então, o Humberto Eco disse, por exemplo, que a partir de um livro se escrevem 1000 livros. Nós tínhamos a livraria e a partir de um curso em milagres, daqueles que colocavam em seus livros a referência, a fonte, colocavam um curso em milagres, eram alguns. Aqueles que escreviam a partir de um curso em milagres e colocavam-se como autores, eram muitos. E aqueles que liam algum livro baseado no curso em milagres e escreviam a partir daquele livro mais um ou dois, também eram muitos. E as pessoas acham que se eu ler um livro e escrever um baseado naquele, o autor sou eu. Isso se copia. Então nada se cria. Tudo se copia. E as pessoas vão copiando, copiando e copiando. E se você olhar em torno, como tinha numa música, nós ainda somos os mesmos e agimos como os nossos pais, fazemos as mesmas coisas que os nossos pais, apesar de tudo que fizemos, né? Então, assim, nós não vamos mudar. Nós vamos só repetir, repetir, repetir. O que a gente faz? A gente pega uma coisa e acrescenta ou retira alguma coisa, aplica uma nova tecnologia para fazer a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente gira, 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 gira e acaba voltando para a origem. Então, sempre é assim. A gente não avançou muito. A gente fala dos homens das cavernas.
Olha as pessoas que moram em apartamentos. Aqui não parece uma caverninha, numa montanha, com um buraquinho para olhar para fora. Vai lá em Petra, na Jordânia, você vê que eles esculpiam nas montanhas e moravam lá dentro. Tinha aqueles filmes dos Flintstones, que eles esculpiam numa montanha e faziam aquelas janelas, faziam um buraquinho na parede da montanha, esculpiam lá dentro, faziam um buraco dentro da montanha, e lá dentro eles faziam uma janelinha para espiar para fora. É um prédio de apartamento, né? Nós ainda estamos morando nas cavernas. O que a gente evoluiu? Técnicas de construção. Nós ainda moramos desse jeito, então não tem muita evolução. O nosso corpo ainda é igual ao corpo de 5.000 anos atrás, não tem diferença. Então nós copiamos. E veja, pega um discurso de alguém e veja se tem alguma novidade. Não tem. As pessoas repetem ainda as mesmas coisas de sempre. Um repete o que o outro disse, acrescenta uma palavra e vai fazendo o discurso. Mas as ideias fundamentais ainda são as mesmas. Nós ainda seguimos o pensamento de Platão, de Jesus, de Sócrates, de Pitágoras, de Ramsés. É esse pensamento que nós ainda seguimos. Não tem novidade nisso. Então a gente não tem que evoluir indo para frente. A nossa evolução é fazer o retorno. E voltar à nossa origem. Porque nós nos afastamos do conhecimento e do pensamento para olhar para a repetição. Não é à toa que tem gente que acredita que nós viemos dos macacos. Os macacos fazem muito isso, eles imitam tudo que a gente faz. Eu me lembro que estava lá na Amazônia e o macaquinho queria entrar na nossa cabana. E eu abri a porta e ele corria para entrar, porque ele queria revirar todas as nossas coisas. Ele era muito malandrinho e não desgrudava da gente, né? Aí eu abri a porta e ele corria e eu fechava. Aí ele voltava e ficava esperando. Aí eu fazia para ver se ele ia embora e ele não ia. E cruzava os braços. Não demorou muito, ele estava sentado numa cerquinha com os braços cruzados, ele não conseguiu assobiar, mas estava olhando para um lado para o outro, assim, olhando para cima. Fazendo de conta, eu não estou nem aí também. Mas abre a porta para ver se não pula lá para dentro. É assim. Tá? Eles vão imitando. São os símios. Daí vem a ideia de fazer similar. Ou igual ou parecido. Ou ir assimilando. E aí a gente vai assimilando e acrescentando alguma coisa. Né? Assimila e acrescenta alguma coisa. Assimila e acrescenta alguma coisa. Então não tem pensamento no nível da percepção. Tem um nível do conhecimento que é o nível do espírito. Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas as tinham feito, mas também abençoou suas crianças com um modo de pensar capaz de levar as suas percepções a tal ponto que quase poderiam alcançá-lo de novo. O Espírito Santo é a mente da expiação.
Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, que transferi-lo para ela é finalmente possível. A percepção não é conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou atravessar a ponte para ele. Talvez seja até mais útil usar aqui o significado literal da palavra transferida, ou seja, transportada, uma vez que o último passo é dado por Deus. Então Deus dotou as suas crianças de uma capacidade de pensar capaz de levá-los a transferir a percepção ao nível do conhecimento. Então, quando que nós pensamos, é como se em algum momento, quando você olha e diz tem que ter outra coisa, você se conecta com essa outra coisa. Então, nesse nível, você pode transferir a tua percepção ao nível do conhecimento. É como quando o Espírito Santo utiliza tudo a seu favor, inclusive o que é percebido. Como que isso funciona? Tem uma imagem, por exemplo, de um santo, que é o São Francisco de Assis. Muita gente conhece a história de São Francisco de Assis. É um dos santos, eu acho que, dos mais conhecidos da Igreja Católica. E qual é a história dele? Ele é conhecido porque ele amava a natureza e os animais. E ele amava a natureza e os animais. Então você pega uma imagem de São Francisco. O que você vê? Um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, um pedaço de resina que se deu a forma humana. E aí as pessoas vão adorar aquele pedaço de, seja qual for a matéria com que ele foi feito. Isso é a percepção. O que é então o conhecimento? O que está além da percepção. O que você percebe que está além. O conhecimento é quando você acessa o que está além. E quando você acessa o que está além, você se liga a uma forma de pensamento capaz de transferir a percepção para o conhecimento. Então você não está preso naquela imagem, você transferiu a tua percepção para o nível do conhecimento. E uma vez no nível do conhecimento, e se você quer isto, então, como ele diz aqui, o último passo é dado por Deus. Mas até aí é você que tem que dar. Porque assim como você saiu, você tem a liberdade de voltar. Porque Deus honra tudo o que o Filho faz. Então, Ele não vai dizer para você que o que você está fazendo está errado. Você tem que chegar a um ponto de perceber que o que você está fazendo está errado. E aceitar a correção. Aí vem o Espírito Santo e inspira você para corrigir.
e providencia a oportunidade. A oportunidade, às vezes, vai levar você a um caminho onde você vai encontrar o meio para alcançar a cura. É restaurar a sua mente e voltar ao nível do pensamento e do conhecimento. Então foi muito boa a sua colocação anterior, porque ajuda a compreender aqui o que não é pensamento. Porque isso que nós fazemos, que nós vemos as pessoas, isso não é pensar. Se você observar, as pessoas não pensam, elas repetem. Repetem. Não pensam. Um político usa as mesmas palavras, o mesmo discurso que alguém usou há 3 séculos atrás. Vai adaptando o discurso, vai repetindo. O povo repete o que o político diz. E todos repetem a mesma coisa. Um jogo de futebol, o povo fica repetindo o que o juiz fez, o que o jogador fez, o que o outro não fez, o que o comentarista disse, o que o outro disse, o que o outro não disse, o que disseram, o que não sei o que. Não tem novidade. Tudo é repetido. De vez em quando alguém cria um jeito de narrar que tem uma certa personalidade que é diferente e se destaca. Mas repete a mesma coisa, porque não tem o que dizer de diferente. O João passou a bola para o Luiz passou para o Joaquim chutou, gol. É a mesma coisa. Não tem o que inovar. É isso. E nesse mundo é a mesma coisa. Nós ainda somos os mesmos e fazemos tudo como nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Quando eu era criança, eu ia com meu primo entregar leite, porque meu tio tinha uma fazendinha de leite, né? E a gente acordava às 3 da manhã para pegar os cavalos, para botar na carrocinha, para levar o leite e entregar nas casas, na cidade. Aqui, quem entrega leite para a gente é o Afrânio. Ele diz que levanta às 3 da manhã para começar a preparar tudo, para entregar ele e a esposa, para entregar o leite nas casas. Ele chega aqui às 8, é a hora que a gente chegava nas casas. Antes das 8, antes das 9, tinha que estar nas casas para entregar o leite para o café da manhã. Tá? Só que ele não vem mais numa carrocinha com cavalo, ele vem numa caminhonete. Então o que mudou? Mudou nada. Ainda ele levanta às 3 da manhã, tira leite das vacas e vem entregar nas casas. O jeito que ele faz isso pode ter mudado um pouco, mas até o jeito que tira leite das vacas pode ter mudado. Tem agora aqueles negócios mecânicos para tirar leite das vacas, se a pessoa tem uma fazenda grande. Mas isso não mudou, ainda tem que tirar o leite da vaca. Então veja, a maneira de se expressar continua a mesma. A maneira como que nos comunicamos é a mesma. Tem algumas tecnologias, mas não mudou disso, a gente depende
de alguma coisa para se comunicar. Ainda é assim. Então o pensamento real, ele está no nível do espírito, no nível do conhecimento. Ali nós pensamos. Aqueles que alcançam esse nível realmente pensam. Nós repetimos. Estendo a todos as bênçãos do céu, para que possamos compartilhar o conhecimento e o reino no nível do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.